Vamos começar a trabalhar? Primeiro, nós gostaríamos de prestar homenagem póstuma a duas pessoas importantes na comunidade empresarial. O nosso Theo Boni Assayag, neto do nosso companheiro Ralph Assayag, e o empresário Premchand Parvani, proprietário da Casa NEC Manaus. Eu peço que fiquemos de pé para fazermos 1 minuto de silêncio em função desses dois falecimentos. Obrigado, podemos nos sentar. Vamos fazer a composição da mesa dos trabalhos. Convido o empresário Jorge Souza Lima, presidente da Assembleia Geral da Associação Comercial do Amazonas. Convido o empresário Bruno Loureiro Pinheiro, presidente da diretoria da Associação Comercial do Amazonas. Convido o senhor Gustavo Adolfo Igreja, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação. Convido o ilustre deputado Adjuto Afonso, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Convido o capitão de mar e guerra, intendente da Marinha, Antônio Gonçalves, representando o comandante do 9º Distrito Naval, vice-almirante André Luiz de André Félix. Convido o general Viana Filho, representando o Comando Militar da Amazonas. Da Amazônia, desculpa. Convido o ilustre deputado Sinésio Campos, deputado estadual. Tá aí. Olha lá o nosso parceiro. Convido o Dr. Jean Cleuter Simões Mendonça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido Lai Manuel Lemos, representando o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas. E convido o vereador José Ricardo, representando a Câmara Municipal de Manaus. Quem é que está representando a aeronáutica? Pois não, comandante. Faça favor. Brigadeiro. Brigadeiro representando a aeronáutica. Ok? Bom, eu acho que fechamos a nossa mesa. Senhoras e senhores, a Associação Comercial do Amazonas tem a honra de realizar
esta solenidade pelos seus 155 anos de história, dedicação e compromisso com o desenvolvimento social e econômico do Amazonas. Peço ao presidente da Assembleia Geral que faça a abertura da solenidade. Por gentileza, empresário Jorge. Boa noite a todos. Hoje é um motivo de muita alegria eu estar aqui para reconduzir aqui o meu amigo Bruno, tá? Que está fazendo muito trabalho na nossa associação comercial, e eu quero saudar aqui aos senhores em nome do meu amigo Wilson Lima, que está aí, e a senhora ainda da minha esposa, dona Terezinha, e dou como aberto os trabalhos. Eu quero convidar o senhor Wilson Lima a fazer parte da mesa. Feita a abertura do evento, nós vamos agora convidar aqueles que tomarão posse a fazer a assinatura do livro de posse. Vamos chamar na sequência pelos nomes para facilitar a identificação. O livro está aí, Alexandre? Está aí o livro? Vamos então ouvir a execução do hino nacional brasileiro, que vai ser apresentado pelos jovens que compõem o programa Formando Cidadão da nossa briosa Polícia Militar. Comandante, traga os jovens para nós ouvirmos o hino nacional interpretado por eles. Para a ciência de todos, o programa Formando Cidadão, ele foi fundado em 3 de dezembro de 1997, com o propósito de atuação social voltada para jovens e adolescentes de 12 a 16 anos, desenvolvendo atividades como ensino de ordem unida militar, teoria musical, flauta doce, violão, jiu-jitsu, capoeira e atividades lúdicas e culturais. Assim sendo, por missão, trazer estes alunos para o convívio junto aos quartéis da Polícia Militar, com o objetivo de participar de ações educativas e visando o desenvolvimento ético, moral, cívico, intelectual, desportivo e cultural. Desta forma, preparando estes jovens e adolescentes com a visão de que alcance a maturidade de cidadãos responsáveis e capazes de contribuir ativamente para o preceito constitucional de uma sociedade livre, justa e igualitária, tendo assim um futuro promissor e digno. Isso nos narra o comandante-major Benjamin Matias Fernandes Neto, coordenador deste programa. Vamos então ouvir os nossos jovens tocarem o hino nacional para nós.
empresários que desejarem apoiar esses jovens, como a ACA apoia, inclusive com equipamentos e etc., estejam à vontade, tá, comandante? Não é verdade? Vamos assistir agora todos podemos sentar. Vamos assistir um filmeto da Associação Comercial, um filmeto histórico da Associação Comercial do Amazonas. A Associação Comercial do Amazonas foi fundada em 18 de junho de 1871, quando Manaus ainda era uma província com 17 mil habitantes. A primeira diretoria foi composta pelo presidente José Coelho de Miranda Leão, com nomes como Antônio Augusto Alves, José Joaquim Pinto de França, Emílio José Moreira e Manuel José Gomes de Lima. A primeira sede da entidade estava localizada na Rua Marechal Deodoro, e nesse período tivemos como primeiros pleitos a redução de impostos, melhor pauta de mercadorias, defesa do comércio interiorano, contra privilégios à Amazon River e contra a demora dos Correios. Nas décadas entre 1880 e 1900, tivemos pleitos por criação de banco, trapiche para exportação e facilidades alfandegárias. E mesmo durante a transição da monarquia para a república, a Associação Comercial do Amazonas seguiu desempenhando seu papel institucional com vigor e relevância. Em 1891, foi criada a Junta Comercial do Amazonas nas dependências da ACA. Em 1899, houve a instalação do telégrafo na própria sede, conectando a ACA ao mundo. E em 1900, apoiou flagelados da seca do Ceará com campanha de subscrição. Durante o ciclo da borracha e internacionalização, no período de 1902 a 1910, a ACA participou de exposições internacionais e nacionais, como no Congresso Comercial, Industrial e Agrícola em Manaus. Em 1908, foi o lançamento da revista da Associação Comercial do Amazonas, doravante citada apenas como revista, veiculada mensalmente até 1919. Na década de 1920, após a Primeira Guerra Mundial, a ACA incentivou a criação de novas indústrias locais, com destaque para a produção de açúcar, aguardente e chicle. Em 1927, apoiou a fundação do Banco Popular de Manaus e, em 1928, a chegada dos primeiros imigrantes japoneses. Nas décadas entre 1930 e 1950, a entidade teve papel crucial na defesa de produtos regionais como guaraná, juta, castanha e timbó, promovendo e solidificando o desenvolvimento das atividades comerciais e de exportação da região. Em 1939, foi lançada a pedra fundamental da sede atual, empreendida durante a presidência de José Nunes de Lima, projeto do ex-presidente engenheiro Aloísio de Araújo. Em 1948, a Associação Comercial realizou a segunda Conferência Nacional da Borracha. Nas décadas entre 1950 e 1970, a Associação Comercial atuou na defesa de infraestruturas e serviços como Porto de Manaus, telecomunicações, energia e transporte. No dia 22 de maio de 1958, foi criada uma comissão mista, através do Decreto número 43.798, para regulamentar a Lei número 3.173, de 57, que havia criado a Zona Franca de Manaus. Os membros dessa comissão foram nomeados pelo presidente da República Juscelino Kubitschek mais de um ano depois, em 25 de agosto de 1959. E ela ficou assim constituída. Oscar Jucá, do Rego Lima, representando o Ministério da Fazenda. Nestor Barros dos Santos Lima, representando o Ministério das Relações Exteriores. Silvio Lopes do Couto,
representando o Ministério de Viação e Obras Públicas. Antônio Asmar, representando o governo do Amazonas. Clóvis Barbosa, representando a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Isaac Benayon Sabá, representando a Associação Comercial do Amazonas. E Men Xavier da Silveira, representando a Companhia Concessionária da Exploração do Porto de Manaus, que na época era a Manaus Harbor United. Em 1964, a ACA já fazia parte do Conselho Deliberativo referente à Zona Franca de Manaus, representada pelo Dr. José Bernardino Lindoso. Nesta época, a ideia da construção da Zona Franca tinha como ponto de partida a sua localização na Ponta Negra e, posteriormente, na comunidade de Puraquequara. Muitos estudos foram realizados até a definição do local, e desde então, a ACA atuou com liderança na defesa da Zona Franca de Manaus, criada oficialmente em Diário Oficial em 1967. Dentro da Associação Comercial do Amazonas nasceram Juscea, Ideal Clube, IMPA, Fé Comércio Amazonas, FAEA, FIEAN, CRA Amazonas, Sindi Varejista, CIEAN, Setcam, Amase, Abrazel Amazonas, FACEA, AGE, SEMEC Amazonas, Amazonáutica, Fogian, Instituto Ineva, Banco da Mulher e a Associação dos Importadores, no período da Zona Franca de Manaus. Além de participar da fundação da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, em 1912. A Associação Comercial do Amazonas foi reconhecida como utilidade pública federal a partir do Decreto Legislativo número 3.333. E como órgão técnico consultivo em todas as esferas, pelos decretos 12.312 de 27 de abril de 1943, Decreto Estadual de 31 de maio de 1982 e Decreto Municipal número 5.521, de 27 de março de 2001. Nos dias atuais, sob a liderança do 58º presidente, Bruno Loureiro Pinheiro, a ACA foi homenageada na Câmara Municipal de Manaus e, posteriormente, na Assembleia Legislativa do Amazonas, pelos seus 153 anos de história, em 2024. Passou por um cuidadoso processo de reformas e restaurações, desde o portão de entrada, passando pelos pisos e escadas dos andares. Cada espaço foi revitalizado com atenção aos detalhes. O segundo elevador mais antigo do Amazonas, em pleno funcionamento, foi restaurado, respeitando suas características originais. Cada etapa do processo foi conduzida com cuidado técnico e atenção ao patrimônio histórico, garantindo segurança, funcionalidade e a continuidade de um equipamento que atravessou gerações. O escritório administrativo foi totalmente revitalizado, trazendo modernização, organização e funcionalidade. O ambiente recebeu nova pintura, restauração do piso e manutenção dos equipamentos. Foram incorporadas telas de TV para monitoramento do novo sistema de câmeras de segurança e para acompanhamento da agenda institucional da ACA, integrada às plataformas Google, que conectam de forma unificada os sistemas de Drive, e-mails e demais ferramentas, garantindo maior agilidade, controle e segurança no gerenciamento das informações. A renovação incluiu ainda a instalação de novos ramais telefônicos, recursos tecnológicos de apoio à rotina do setor, como uma assistente virtual para organização de lembretes, além da aquisição de novos armários e da reorganização dos mobiliários existentes, resultando em um espaço mais eficiente, seguro e alinhado às necessidades operacionais da entidade. A sala das entidades FACEA, CODESE, SEMEC e FOGEAN foi finalizada com novas cadeiras, mesas e armário, com previsão de funcionamento para 2026. Cadeiras antigas, de madeira e couro, foram restauradas. A copa foi totalmente reformada. E a sala de reunião, José Rodrigues Cardoso, recebeu novas cadeiras. A renovação da decoração completa esse processo. A ACA
tem um plano de comunicação institucional com o objetivo de dar suporte ao processo de gestão, fortalecer a sua identidade, divulgar suas ações e promover seus serviços, na consecução de suas finalidades estatutárias institucionais. A comunicação institucional dentro de uma concepção moderna tem importância estratégica e deve valorizar a imagem da instituição. A imagem é o maior patrimônio da ACA e tem papel fundamental no desenvolvimento de suas ações e cumprimento de seus objetivos. A ACA implementou este plano de comunicação institucional cuidadosamente planejado, que possibilitou a sua interação com seus associados, comércio, serviços, sociedade em geral e colaboradores, o que podemos contextualizar como público-alvo, de forma dinâmica, articulada, abrangente e eficaz, permitindo a divulgação de seus objetivos, ações e serviços que oferece. Este plano conta com uma estrutura humana e tecnológica adequada, constituindo um sistema de comunicação, recorrendo a procedimentos metodológicos adequados para evitar equívocos em seus processos. 3 atividades principais implementadas trabalham de forma integrada, quais sejam publicidade, relações públicas e jornalismo. Como dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se trombica. Dentre as importantes ações da ACA neste período, podemos destacar a atuação como voz ativa e com êxito na defesa da Zona Franca de Manaus frente às reformas tributárias. Atuação da diretoria jurídica da ACA, representada pelos advogados Arthur Oliveira Reis, Heleno Taveira Torres e o diretor jurídico Dr. Pedro Câmara Júnior, nas discussões sobre a não incidência de PIS e COFINS, sobre as receitas advindas da prestação de serviço e da venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus, na luta contra o custo logístico da Amazônia, sobretaxa de pouca água, na defesa da pavimentação da BR-319, da integração regional e da liberdade econômica. A ACA apoia micro e pequenas empresas, incentiva o empreendedorismo e trabalha pela inovação e eficiência institucional. A ACA fortaleceu sua atuação nos meios políticos e institucionais, reforçou as reuniões ordinárias tradicionais, articulou pleitos nacionais em Brasília e celebrou os 154 anos de história com resgate de memória e fortalecimento da representatividade. A Associação Comercial do Amazonas tem como sua essência a defesa econômica, atuando pelo comércio, pelas exportações, pela Zona Franca e pela logística que move o nosso estado. A representatividade institucional, sendo a voz consultiva do empresariado em todas as esferas. A tradição e legado, preservando a sede histórica, a biblioteca e a memória que construímos há mais de um século. E olhando sempre para o futuro, com modernização tecnológica, liberdade econômica, integração logística e o fortalecimento contínuo da classe empresarial. É que, na verdade... Alô? Na verdade, quem ama cuida, né, Bruno? Por isso que estamos cuidando daquela casa. Mas agora nós vamos fazer a assinatura do termo de posse. Eu vou fazer a chamada daqueles diretores e membros da diretoria executiva e da diretoria plena para fazer a assinatura no livro de posse. Eu convido o empresário Ataliba Davi Antônio para que, na qualidade de secretário da Assembleia Geral, entregue os certificados aos empossados. Nós vamos fazendo a chamada e vamos fazer, então, o Ataliba entregará
o diploma e o kit, que é o bottom e cartão de visita, e o Paulo Pereira, evidentemente, registrará este ato que é muito importante. Então vamos começar aqui pelos membros da Assembleia Geral. Convido para a assinatura do livro de posse o presidente Jorge de Souza Lima. Tem que ir lá, Jorge. Na sequência, não sei se está aí, não vi, o Belmiro Vianês, eu penso que não está aí, e o próprio Ataliba. Vindo para o Conselho Fiscal, convidamos o empresário Ernesto Pereira de Vasconcelos a assinar o livro de posse, empresário Joseci Penha e Silva, empresária Sara Lima Catunda, da suplência do Conselho Fiscal, Alexandre de Castro Reis, nossa primeira-dama, Leonarda Safira Gaspar Pinheiro, e o companheiro Luiz Carvalho Cruz. Aí fechamos a etapa do Conselho Fiscal. Vamos agora para a diretoria executiva. Deixa esvaziar um pouco lá a assinatura, para nós convidarmos os companheiros a fazer a assinatura do livro de posse. Podemos chamar mais. Vamos agora para a diretoria executiva. Diretor jurídico Pedro Câmara Júnior. Diretor de Informática e Tecnologia Antônio Maria dos Santos da Silva Azevedo. Diretor de Comércio e Serviços, Alexandre Zucchi da Costa. Este eu acho que não está, porque ele marcou um evento no mesmo dia nosso. Diretor de Indústria e Energia, Pedro de Faria Cunha e Monteiro. Diretor de Educação e Ensino, Mário Lúcio Silva Costa Covas. Diretor de Transporte e Logística, amado irmão Francisco Cavalcante Grangeiro Neto. Eu penso que não está. Diretor de Relações Públicas e Comunicação Social, Felipe Dal Júnior. Penso que não está aí. Deixa eu fazer um pouco mais lá.
Diretor de Patrimônio e Legado, José Daci de Lima. Não estou vendo Daci. Diretor de Turismo, Jaime de Souza Mendonça Júnior. Diretor de Agroindústria e Meio Ambiente, Osíris Messias Araújo da Silva. Diretor de Ação Empresarial e Relações Institucionais, Jorge Luiz da Conceição Rodrigues. Esse aqui, quem é esse representante do governo? Quem é? Nome? Não sei, tem que o nome eu não posso adivinhar. Diretor de Crédito e Finanças, Juarez Balduino da Costa. Secretários. Primeira secretária, Ivone Rocha de Souza Leite. Ali a nossa Ive. Segunda, Acácia Branca Seco Ferreira, benemérita da Associação Comercial. Tesoureiros, Maria da Paz Nunes, a moça que não gosta de foto, hein? Tem raiva de foto. E o companheiro, irmão Vitor Jean do Amaral. Vice-presidente, Joniuma Azevedo Amazonas. E primeiro presidente, este que vos fala, Paulo César Forte do Couto. Vamos à diretoria plena do período 2026-2029, que nós temos 45 diretores na diretoria plena para grupos de 2 a 3 anos. Quando entrei na ACA, nós tínhamos 105 diretores da diretoria plena, mas não, eram 105. Aí reduzimos para 40 e poucos. Então vamos lá. Antônio Fernando Mesquita Pereira de Almeida, diretor pleno. Está aí? Está aí. Denis Benchimol Mineve. Vou esperar esvaziar um pouquinho ali.
ainda da diretoria plena, para tomar posse, Edmilson Salviano. Eric Vilar Bandeira de Melo. José Maxwell Israel. José Rainilson Marques de Almeida, está viajando ao nosso Dedé da Raima. Lívia Silva de Cristo. A Lívia está aí. Está mais cheinha ali, vem, encheram ela. Marcelo Forma, este é da bemol. Marfisa da Silva. Aí, a Marfisa tá aí. Tá tomando conta do grilo ali, entendeu? Mário Jorge Bobol Abraão. Maurício Alcar Cefair. Nílio de Lima Portela. Pedro Mendonça Neto.
Sanjay Bhagwan Mirpuri. Wilson Acef Abrahim. Finalizamos assim os empresários e diretores que estão assinando o livro de posse. Ok, Taliba? Fechou aí? Ok. Vamos agora para um outro momento, que é o momento da entrega da medalha Mérito JG Araújo. Vamos projetar a medalha Mérito JG, honraria que reconhece personalidades e instituições que contribui significativamente para o fortalecimento do setor produtivo e da sociedade amazonense. Vamos chamar nominalmente os homenageados para a entrega da medalha. Vamos lá. Primeiro homenageado, Ataliba Davi Antônio Filho. Comparecer aqui para receber. Vamos ver quem vai entregar a medalha para Ataliba. Quer entregar? A medalha será entregue pelo nosso presidente Bruno Loureiro Pinheiro. Vai lá, Bruno. O deputado saiu, não vai voltar mais. É? Indústria não, hein? Tá. O Munir tá aí. Não, mas o Munir começa. Fundação da Agricultura. Agricultura tá. Convido o empresário Munir para compor a mesa, por gentileza.
consideração da nossa agricultura. Por favor, Muniz. O próximo a receber... Já está? O Talio vai receber do presidente. Okay, Bruno? Quem vai entregar para a Dona Branca, hein? Quem vai entregar para a Dona Branca? Agora vamos convidar outra homenageada, Branca Virgínia Seco da Costa Ferreira, comparecer para receber a medalha. Vou convidar. Acho que quem está previsto para entregar para a Dona Branca é o Ismael Bicharro. Ismael, né? Quem vai? Convido então o presidente da Assembleia, a deputada adjunta Afonso, a fazer a entrega à senhora Branca Virgínia, que tem também um buquê de flores para a senhora Branca. Cadê o buquê de flores dela? Cadê as flores? Que eu vou entregar, que eu vou entregar para ele. É o Jorge, o Jorge. Obrigado. Próximo homenageado, Frank do Carmo Souza. Okay. Ok. Convido nosso governador, para mim ainda governador Wilson Lima, a fazer a entrega ao homenageado.
Muito bom. Obrigado. Convido nosso presidente do Sindicato Laboral, Teófilo Gomes da Silva Neto, e convido o empresário Ismael Bicharra para fazer a entrega ao homenageado. Wilson Acef Abrahim. Convido o presidente Jorge Lima a fazer a entrega ao empresário Wilson Acef Abrahim. Teófilo, não fica aqui que tu vai falar em nome do homenageado. Já não pediu, já fica por aqui logo. Pode ficar aqui. Fica aqui que você usa a palavra daqui, irmão Teófilo. Fechou tudo já? Né? Já. Ok. Parabéns. Por favor, Teófilo. Tendes a palavra. Deixa eu só sair do palco, né? Isso. Sentar um pouco ali, pai. Senta. Boa noite a todos. Senhor presidente da Assembleia Geral da Associação Comercial do Amazonas, Jorge de Souza Lima, senhor presidente da ACA, Bruno Pinheiro, autoridades presentes, empresários, dirigentes de entidades de classe, familiares, amigos e demais convidados. Hoje subo a esta tribuna com o coração profundamente agradecido. Receber a medalha Mérito Empresarial J.G. Araújo é uma grande honra, não apenas pelo prestígio desta homenagem, mas pelo que ela representa.
Seu nome remete a um dos maiores exemplos de empreendedorismo da história do Amazonas e simboliza valores como visão, trabalho, perseverança e compromisso com o desenvolvimento da nossa terra. Além disso, é concedido por uma instituição que, há 155 anos, participa ativamente da construção da história econômica do Estado. Quem empreende no Amazonas sabe que nossa trajetória nunca foi fácil. Enfrentamos distâncias, dificuldades logísticas, crises econômicas, períodos de incerteza e tantos outros obstáculos que testam diariamente nossa capacidade de seguir em frente. Mas o empresário amazonense não desiste. Ele acorda cedo, gera empregos, movimenta a economia, cria oportunidades e acredita no futuro, mesmo quando o cenário parece adverso. Tenho orgulho de fazer parte desta história. Tenho orgulho de representar milhares de empreendedores que trabalham todos os dias para manter seus negócios ativos e contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Agradeço à Associação Comercial do Amazonas por esta distinção tão significativa. Recebo esta medalha com gratidão, mas também com responsabilidade. Responsabilidade de continuar trabalhando, contribuindo e defendendo os interesses do setor produtivo, que gera riqueza, emprego e oportunidade para todos. Muito obrigado. A nossa Dona Branca quer usar da palavra e vai usá-la. Agora quer usar daí mesmo? Se ela quer subir aqui, como é que ela quer fazer? Ajuda a Dona Branca aí. Traz ela para cá, Cássia, por aqui, ó. Fica mais curto. Eu vi aqui a nossa Dona Branca, que todos nós conhecemos, né? Quem é que ainda não comprou um bacalhauzinho lá na Dona Branca? É verdade? É. Pois não, Dona Branca. Pode falar à vontade. Tanta coisa tinha para dizer. O que é que eu vou falar com tanta coisa que tenho para dizer sobre o nosso Amazonas, sobre a minha estadia aqui há 65 anos. Conta a sua história desde que a senhora nasceu para nós. Virgem Maria! Aí foi muito grande. Hã? Não, eu seria uma Não, história aqui, muito grande, aqui. muito complicada e muito antiga. Olha ela ali. Pois. Não, isso aqui não é seu, não. Qual é que eu falei? Ele tinha funcionado alguma coisa. Tudo que eu só não tive na cabeça, não. Bem, primeiro de tudo, agradeço seria uma grande injustiça se eu não agradecesse à associação que hoje faz 155 anos, para agradecer a gentileza de me terem convocado para vir até aqui, o meu agradecimento por tudo. Estou aqui no Amazonas há 65 anos, vim com 23 anos, depois de ter-me formado na Universidade de Coimbra. Vim com uma ilusão de mocidade, graças a Deus. O meu marido sempre contribuiu e nós sempre unidos conseguimos vencer, conseguimos criar e educar os nossos filhos e hoje esperamos que eles continuem, que eles continuem a obra começada por mim e pelo pai. Com 23 anos eu e ele com 29. Muito obrigada a todos, obrigada pela consideração e
o meu trabalho, que sempre dediquei ao povo amazonense, eu sempre procurei conviver com toda a sociedade e até hoje tenho me dado bem. Muito obrigada a todos, todo mundo conhece a Dona Branca, pelo trabalho, pela dedicação, porque me entreguei dia e noite ao trabalho e por isso consegui vencer. Espero que os meus filhos continuem a minha obra e a obra começada pelo pai. Um grande abraço a todos, muito obrigada, muita gratidão e reconhecimento pela lembrança da Associação Comercial do Amazonas. Boa noite, obrigada. Tudo bom. Nem demorou, tá vendo? Nem demorou, tá vendo, Dona Branca? Não. Pois é. Para ganhar muito. Pois é. Mas foi pega de surpresa. Mas a senhora realmente merece todas as homenagens da Associação Comercial, não tem dúvida com relação a isso. Pelo reconhecimento e pela atenção de todos. Sem dúvida. Obrigada. Vamos ouvir agora, que é usada a palavra, o nosso governador Wilson Lima. Vamos usar a palavra. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Eu quero cumprimentar o Jorge Lima, que é presidente da Assembleia Geral da ACA, cumprimentar também o Bruno Loureiro, presidente da ACA, e lhe parabenizar pela recondução. A sua escolha é uma prova da sua liderança e do trabalho que você tem feito à frente de uma instituição tão importante para a atividade econômica do Estado do Amazonas. Quero também cumprimentar o Adjuto Afonso, presidente da Assembleia Legislativa, e em nome dos três cumprimentar os demais integrantes da mesa que já foram devidamente mencionados. Mas, meus amigos e minhas amigas, vocês bem sabem que eu sou jornalista de formação, mas foi exatamente no governo, nesses 7 anos e 3 meses, que eu aprendi as lições mais importantes da comunicação. Porque mais importante, ou tão importante, quanto falar, é a capacidade de ouvir. Porque quando se ouve, você consegue tomar decisões acertadas. E ao longo do meu mandato eu tive uma preocupação muito grande de manter o diálogo com as instituições. E foi através desse diálogo que a gente conseguiu avançar em alguns processos que são cruciais para o comércio, para o setor de serviços, para a indústria e para outras atividades que tratam das questões econômicas. Foi através disso que a gente conseguiu avançar na desburocratização, tornando a Jusceia uma das instituições que mais dão agilidade na abertura das empresas. Foi através do diálogo que a gente conseguiu, por exemplo, avançar na questão da segurança pública no centro. Foi através do diálogo que nós conseguimos superar os momentos mais difíceis pelos quais o Estado do Amazonas passou. Momento de pandemia, momento de seca, em que a gente teve que prorrogar, por exemplo, a cobrança do ICMS para que o comerciante, para que o empreendedor pudesse ter um fôlego financeiro para poder fazer estoque e no momento da seca ele não enfrentar tanta dificuldade. É tanto que em 2024 nós tivemos a maior seca de todos os tempos. Só que nós não tivemos desabastecimento no comércio. Diferente de 2023, em que a gente teve uma seca severa, mas não foi tão complexa como a de 24, e a gente teve algo em torno de 20%, 24% de desabastecimento, e isso encareceu mais a vida do consumidor, dificultou a vida do empresário, que também teve que gastar mais. Não sou mais governador, mas eu continuo na vida pública e estou vindo aqui reforçar o compromisso de continuar trabalhando pelo comércio, de continuar dando o apoio que for necessário, levando em consideração que o comércio representa, o setor de comércio e serviços representa algo em torno de 50% do nosso PIB. O comércio, serviço e turismo representam algo em torno de 70% dos empregos formais do estado do Amazonas. E 87% das empresas cadastradas na Jusceia, que é um órgão do governo do estado, representam
87% das empresas cadastradas são dos setores de serviço, comércio e turismo. Daí a importância e a pujança que tem esse setor. E para encerrar aqui a minha fala, eu quero destacar a importância da data de hoje, da comemoração dos 155 anos da ACA. Hoje é um momento histórico, institucional, porque essa é a instituição mais longeva do estado do Amazonas, uma das mais longevas do Brasil, e pelo vídeo que a gente pôde ver aqui, a gente viu a importância que esse espaço teve na consolidação e na construção de políticas importantes para a economia, como a Zona Franca de Manaus, como a criação de outras instituições que estão aí fortes e que estão pujantes. Mais 155 anos para a ACA, está começando hoje, né? Os próximos 150 anos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Valeu. Não posso deixar de dar esse depoimento, Wilson Lima, pela deferência especial que você sempre teve com a associação comercial. Né? Tudo que a associação comercial solicitou no companheiro Bruno, certo? O Wilson Lima prontamente atendeu e procurou nos prestigiar. Então, está de parabéns por isso, nosso governador. Vamos agora ao momento da obliteração do nosso selo. Estamos ali com o nosso Adriel. Cadê o Adriel? Ele precisa vir para a gente poder fazer o momento da obliteração do selo. Selo da ACA, o selo dos 155 anos, que está sendo mostrado aí na tela. Cadê o Adriel? Subir, Adriel. Deixa eu ver aqui como é que vai funcionar essa parada aqui. Como é que vai fazer? Você vai obliterar. Ok. Nós temos aí uma ordem de chamada das 5 pessoas que estarão ali presentes para a obliteração do selo. Temos aqui, primeiramente, nosso presidente da ACA, Bruno Loureiro. Peço que compareça ali à mesa para participar da obliteração do primeiro álbum. O Adriel, que está ali obliterando, é presidente do Clube Filatélico do Amazonas, ok? Tem um álbum obliterado com o carimbo do Correio. Para a segunda obliteração, convido o presidente da Assembleia Legislativa, Adilto Afonso. Convido agora
Senhor Gustavo Igrejas, representante do governo. Por favor. Convido... Opa, deixa eu acabar. Agora, o senhor Moisés Garcia, do Clube Filatélico. É Moisés? Maravilha, hein? Muito bem. Convido o vereador José Ricardo a participar da obliteração. Isso é uma relíquia. Ouviremos agora o senhor Adriel, do Clube Filatélico, para nos falar alguma coisa sobre o selo e alguma coisa das atividades dele. Por gentileza, Adriel. Senhoras e senhores, boa noite. Eu me chamo Adriel França, queria cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do meu amigo Jorge, e também do meu amigo Loureiro, a quem eu cumprimento todos da mesa diretora, e em nome do Clube Filatélico cumprimento a todos os convidados e convidadas. Ao longo de sua trajetória, o Clube Filatélico do Amazonas e a Associação Comercial do Amazonas construíram uma relação pautada pelo respeito institucional e pela valorização da história e pelo compromisso comum com a preservação da memória amazonense. Nesse contexto, o CFA reconhece a ACA como uma parceira estratégica na preservação do patrimônio histórico e institucional do Estado. Mais do que uma entidade representativa do setor produtivo, a ACA é a guardiã de uma rica memória documental e cultural que merece ser constantemente difundida e celebrada. A filatelia, que é a arte de colecionar selos postais, por sua vez, possui a capacidade singular de eternizar acontecimentos, personagens, edifícios, como é o caso dos 80 anos da sede, e instituições que marcaram a trajetória de uma sociedade. É justamente nesse ponto que os caminhos do CFA e da ACA se encontraram. Ambas instituições compartilham a missão de preservar e transmitir às futuras gerações a história construída por aqueles que ajudaram a desenvolver o Amazonas. Nos últimos anos, o Clube Filatélico ampliou sua atuação como agente de assessoramento filatélico, auxiliando entidades públicas e privadas na elaboração de projetos que utilizam o selo postal como ferramenta de valorização histórica e promoção institucional. A celebração dos 155 anos da ACA, representa, portanto, não apenas a comemoração de uma longevidade,
mas de uma instituição centenária, e também a oportunidade de reafirmar a importância da união entre a cultura, a memória e o desenvolvimento econômico. O Clube Filatélico do Amazonas convida as instituições públicas, privadas, associações, fundações, museus, universidades a conhecerem o trabalho desenvolvido pelo Clube Filatélico na elaboração de selos personalizados junto aos Correios, nossos grandes parceiros, transformando datas comemorativas, aniversários institucionais e marcos históricos em instrumentos permanentes de divulgação e preservação da memória. Da mesma forma, convidamos toda a sociedade a conhecer a filatelia, um universo cultural, educativo e histórico que aproxima as pessoas do conhecimento e da pesquisa. Quando a memória encontra a filatelia, a história deixa de ser apenas lembrada e passa a ser perpetuada. Clube Filatélico do Amazonas, colecionando a história de selo a selo. Muito obrigado. Obrigado, Edmar. Bem, estamos aqui na reta final. Taliba, entrega do diploma, medalha, emérito, o hino já tocamos, a composição, momento do selo. Ok. Temos hoje no o vídeo da CSB. Vamos ouvir uma mensagem da nossa Confederação das Associações Comerciais do Brasil através de um vídeo. Quero fazer uma mensagem muito especial para a nossa Associação Comercial do Amazonas, que eu já visitei várias vezes e que é da CACB, uma das principais associações comerciais que faz parte dessa nossa rede. E também quero cumprimentar o nosso presidente Bruno Loureiro Pinheiro pelo trabalho e, logicamente, pelos 155 anos da nossa associação comercial, com trabalho no associativismo e principalmente no trabalho em toda a região. Meus sinceros agradecimentos, meus cumprimentos e meus parabéns para a Associação Comercial do Amazonas e para o Estado do Amazonas. Eu gostaria de fazer leitura de um requerimento da lavra do senador Eduardo Braga, que recebemos agora à tarde, Bruno. Certo? Senhor presidente, ele faz um requerimento ao presidente do Senado, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, pede inserção de voto de aplauso para a Associação Comercial do Amazonas pela celebração de seus 155 anos de fundação. Requeiro ainda seja enviada cópia do presente voto, conforme dados anexo. Justificativa. Fundada em 18 de junho de 1871, a Associação Comercial detém o título de entidade de classe mais antiga em atividade do Estado do Amazonas e a oitava mais antiga de todo o Brasil. Sua trajetória confunde-se com a própria história do desenvolvimento regional, tendo sido protagonista em momentos cruciais como o ciclo da borracha e a consolidação da Zona Franca de Manaus. A importância institucional da ACA é evidenciada por seu reconhecimento como entidade de utilidade pública e sua atuação como órgão técnico consultivo nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Ao longo de mais um século e meio, a associação tem sido uma voz firme na defesa do setor produtivo, da livre iniciativa e do processo econômico e social da Amazônia. Além de sua atuação direta, a associação foi fundamental para o fortalecimento do tecido institucional amazonense, tendo apoiado a criação e a instalação de dezenas de entidades no Estado. Reitero minhas saudações a todos os associados da entidade, na pessoa de seu presidente, Bruno Loureiro Pinheiro, que a ACA permaneça como uma das mais respeitadas representantes da sociedade civil organizada, trabalhando incansavelmente pelo futuro do Amazonas. Sala das Sessões, senador, 18 de junho, senador Eduardo Braga. Bem, vamos ouvir agora o pronunciamento do nosso presidente Bruno Loureiro Pinheiro. Por favor, presidente. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do nosso presidente Jorge de Souza Lima, que está presidindo a mesa, cumprimento a todos. Em nome da minha esposa, Safira Gaspar Pinheiro, cumprimento todas as mulheres presentes. Senhores, eu vou fazer alguns agradecimentos. Agradeço o Major Brigadeiro do Ar, Marcílio Esterbanes, comandante do 7º Comar. Senhor Espiridião Marques Gonçalves, presidente do Sindicato das Empresas de Segurança do Estado do Amazonas. Euler Guimarães, cônsul honorário da Coreia do Sul. Antônio Maria dos Santos Azevedo, presidente do Conselho da Comunidade Portuguesa e Luso-Brasileira. Dona Simone Nazaré Amazonas, vice-conselheira de Portugal no Estado do Amazonas. André de Medeiros Caria, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Wilson Carlos Braga, presidente do Sindicato de Jornalismo do Estado do Amazonas. Jair Gonçalves Correia, presidente do Luso Esporte Clube. Meu amigo Frederico Aguiar, representando a Suframa. Adriel de França Lima, presidente do Clube Filatélico. Márcio Paixão Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Economia, 13ª Região. Leopoldo Cavalcante Cristianan, presidente da Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, nosso hospital. Edinara Simas, presidente da Associação Comercial e Industrial de Itacoatiara. Presidente executivo Lúcio Flávio Moraes, presidente do Centro da Indústria. Alisson Leão, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas. Teófilo Gomes, presidente do Sind Varejista. Dona Helena Amorim, presidente da Associação dos Jovens, Associação dos Empresários do Vieira Alves. Beatriz Calheiros, superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Meu amigo Azuri FCDL, muito obrigado pela sua presença, Azuri. Ali Assi, representando o nosso vice-governador Serafim Correia.
Major Vitor Moraes, comandante da 24ª SICOM. Dona Iolana Silva, representando o presidente da Abrazel. Nosso amigo Munir Lourenço, presidente da FAEA. O nosso amigo também Irã Bertolini, presidente da Federação das Empresas de Logística, Transporte, Agenciamento de Cargo da Amazônia. Também o nosso amigo Rodrigo Guedes. Sejam muito bem-vindos. Senhoras e senhores, fiquem tranquilos. O discurso, o último, geralmente ele tem que ser o mais curto. Eu vou ser o mais breve possível. Tá? Chegamos ao encerramento de uma noite que certamente ficará registrada na história da Associação Comercial do Amazonas. Uma noite que celebra 155 anos de existência institucional. Uma noite em que homenageia empresários que ajudaram a construir a riqueza, o emprego e o desenvolvimento do Estado. Mas, acima de tudo, uma noite em que homens honrados criaram uma história iniciada em 18 de junho de 1871. Quando esta entidade foi fundada, Manaus ainda era uma pequena cidade amazônica. Não existia energia elétrica, aviação, rádio, televisão ou internet. O Amazonas ainda construía suas bases econômicas e institucionais. Naquele momento, um grupo de empresários visionários, liderado por José Coelho de Miranda de Leão, empresário, político, maçom e português, tudo junto, compreendeu que algo permanece atual até os dias de hoje. O desenvolvimento de uma sociedade depende da força das suas instituições. E assim nasceu a Associação Comercial do Amazonas. Ao longo dos seus 155 anos, esta casa atravessou o Império, a República, ciclos de prosperidade e períodos de crise. Presenciou o apogeu e o declínio da borracha. Participou ativamente das articulações que resultaram na implantação da Zona Franca de Manaus. Nesse processo, destacou-se a liderança de Isaac Benayon Sabah, que, ao lado de um comitê de notáveis empresários, contribuiu decisivamente para a construção e a consolidação do modelo econômico que transformou o Amazonas. Na reunião de hoje, meu amigo Gustavo, do CODAN, a gente vai ver algum desses números. Nosso secretário da SEDECT, Gustavo Igrejas, apresentou dados que demonstram a força da economia do Amazonas. O comércio correspondeu com 46,7% da arrecadação de ICMS. A indústria, 44,8%. E os serviços, 8,5%. No acumulado de janeiro a abril de 2026, a arrecadação total superou 5,1 bilhões, evidenciando a importância do setor produtivo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento no Amazonas. O Amazonas alcançou um estoque de aproximadamente de 570 mil empregos formais, dos quais 45,6 estão no setor de serviços, 25,2 indústrias e 22,9 comércio. Meu amigo Gustavo, esses são seus números. E eu sempre digo que os números do secretário Gustavo, eu acredito que são dos melhores, bem atuais. São números que demonstram a força da nossa economia, a importância do setor produtivo na geração de oportunidade para a população amazonense. Quero registrar, senhores, o nosso agradecimento hoje ao nosso governador Roberto Cidade e ao vice-governador Serafim Correia, pela homenagem prestada à Associação Comercial na reunião do CODAN e, lógico, ao nosso secretário Gustavo Deixa também, que proporcionou essa homenagem hoje de manhã. A história da ACA, senhores, não corre paralelamente à história do Amazonas. Ela se confunde com ela. Foi aqui fundada a primeira junta comercial. Desta casa nasceram
e foram fortalecidas mais de 20 instituições que hoje integram a estrutura econômica e empresarial do nosso Estado. Hoje, continuamos apoiando instituições importantes para o desenvolvimento do Amazonas. Não paramos de apoiar, senhores. Pelo nosso estatuto, todas as nossas entidades co-irmãs sempre recebem o nosso apoio. E eu deixo um registro, que é o que talvez alguns lembram. Fizemos uma nota no ano passado com 26 assinaturas de todo o setor produtivo, que ela foi unânime e deixou um registro. E que depois, meu amigo Teófilo, acabou se consolidando do que nós tínhamos previsto, né? Setor produtivo, comércio, sindicatos, os nossos conselhos. E nessa batalha nós tivemos também o apoio do nosso vereador Rodrigo Guedes. Você sabe quem está falando, Rodrigo? Peço que agradeço. Apoiamos ainda a FACEA, o CODESE, a Amazonáutica, a CIESE e também há 2 semanas atrás tivemos uma reunião com a nossa querida e Associação AGE, Associação dos Jovens Empresários, na qual desejou o interesse de retornar à associação à sua casa-mãe. Esta entidade participou dos debates que ajudaram a construir um ambiente institucional que permitiu ao Amazonas crescer, gerar oportunidades e integrar-se ao desenvolvimento nacional. Por isso, celebrar 155 anos não é apenas recordar o passado, é reconhecer a responsabilidade que herdamos. Nenhum de nós é proprietário dessa instituição, senhores. Somos apenas guardiões temporários de um legado construído por gerações de empresários amazonenses que dedicaram seu tempo, seu trabalho e a sua inteligência na defesa do setor produtivo do nosso Estado. Outro capítulo relevante desta história é o legado deixado pelo benemérito empresário português José Rodrigues Cardoso, que há quase 100 anos confiou à entidade a administração de um importante patrimônio imobiliário, cuja renda beneficia instituições de assistência social e de interesse público. Até os dias atuais, a ACA mantém firme essa missão, destinando recursos ao Hospital Beneficente Português, à Santa Casa de Misericórdia de Amares, em Portugal, Amamá, em Portugal, e a própria entidade, preservando uma obra filantrópica que atravessam gerações e simbolizam profundos laços históricos entre Portugal, a comunidade portuguesa e o Amazonas. Faça ainda um registro que muito nos orgulha. A Associação Comercial possui famílias que já estão, senhores, na 5ª geração. Antes eu agradecia as empresas, mas agora eu estou agradecendo as famílias, porque o ciclo econômico muda, esses empresários e seus descendentes abrem novas empresas e continuam associados à nossa entidade. Famílias com 4 ou 3 gerações que participam de algo em comum nessa casa. Hoje eu registro também a presença do seu Jorge Abraão, que é a 3ª geração da família, e o filho acabou de assumir também como diretor pleno. Muito obrigado, e eu tenho certeza que você vai dar continuidade ao legado dos seus avós e do seu pai. Isso demonstra que a ACA não pertence a uma geração específica, ela atravessa gerações. Nesta noite, ao assumir o 2º mandato à frente da Associação Comercial, recebo novamente esta missão com humildade, gratidão e profundo senso de responsabilidade. Responsabilidade perante os associados, responsabilidade perante a história desta casa.
e responsabilidade perante o futuro do Amazonas, assim como as nossas co-irmãs, que todas colaboram, quando a gente sabe, governador, das diferenças e das brigas que nós temos com nossos estados fora, principalmente São Paulo. A gente sabe que elas são incansáveis, elas ultrapassam gerações e governo. Eu tenho certeza que o senhor também contribuiu com parte dessa história. A recondução desta diretoria não representa um ponto de chegada, representa um novo compromisso, um compromisso de continuar fortalecendo institucionalmente a ACA, de preservar seu patrimônio histórico, de ampliar sua representatividade e de defender com independência, equilíbrio e firmeza os interesses legítimos do setor produtivo. Acredito, senhores, que quando eu assumi, as pessoas me viram um pouco mais jovem, imaginava que a ACA ia se dobrar. E nós provamos que nós não nos deixamos dobrar. Movimentamos ruas, fizemos carros de som, fomos à justiça, compramos jornal, fizemos tráfego pago, fomos a jornais, porque defendemos o que é certo, o que é justo e o que é de direito. Apesar de não ser tão jovem, rodei um pouco sem óleo, né, como a gente pode falar, mas eu nunca estou sozinho, senhores. Absolutamente nunca. Algumas pessoas me viram um pouco mais jovem e achavam que eu me conduzir, me levar, ou talvez pensar que a gente iria se deixar ouvir por terceiros. Acho que podemos comprovar isso nos 2 anos de mandato. Nesta mesma solenidade, homenageamos personalidades que receberam o mérito empresarial J.G. Araújo. Nosso presidente, membro do Conselho Superior, Taliba Davi Antônio Filho. Parabéns, presidente. Dona Branca Virgínia Seco da Costa Ferreira. Parabéns, dona Branca. Tive uma satisfação de ir lá com a senhora, lhe visitar e passar mais de 2 horas conversando. Uma satisfação foi minha, de muito aprendizado. Frank do Carmo Souza, meu amigo de sexta-feira, de vez em quando nos reunimos, sou convidado para as reuniões do CODESE também. Parabéns, você é merecedor, Frank. Meu outro amigo, Teófilo Gomes da Silva Neto. Muito obrigado, Teófilo. Eu tenho certeza que você é um grande merecedor dessa medalha e da sua amizade e também das diversas articulações políticas e institucionais e sempre vigilante no setor produtivo. Muito obrigado e parabéns. Meu amigo Wilson Acef Abraim, lhe visitei com o nosso presidente Jorge, onde fui apresentado. Também quero agradecer a sua amizade, a sua orientação e sempre vigilante do setor produtivo. Eu lembro, senhores, que quando a gente estava tendo aquela questão do aço, as pessoas me perguntam: Bruno, o que tantos diretores da ACA fazem? Elas são, senhores, os nossos olhos e as nossas vozes. Quando eu liguei por isso, ele me explicou toda a questão. Falei: Wilson, nós não vamos ser impactados? Ele falou: absolutamente não. E naquele momento, demandei à diretoria: senhores, essa pauta, ela passa, porque nós temos diretores que são especialistas dentro da sua área. E não existe nenhum especialista que não esteja na beira do balcão, ralando, trabalhando, e a gente sabe que esse é o verdadeiro doutorado. Obrigado, Wilson. Parabéns, ser grande merecedor. Uma homenagem que carrega um nome que transcende a atividade empresarial. J.G. Araújo representa uma visão, a coragem e a capacidade de acreditar no potencial que a Amazônia, no potencial da Amazônia, quando muitos ainda não conseguiam enxergá-los. Eles eram empresários à frente do seu tempo. Os homenageados desta noite passam a integrar uma galeria que simboliza exatamente isso: a capacidade de transformar trabalho em desenvolvimento, a iniciativa privada em prosperidade coletiva.
recebam mais uma vez a nossa admiração e o nosso respeito. Peço uma salva de palmas aos homenageados, porque eu tenho certeza que eles trabalharam muito, senhores, para receber essa homenagem. Quero fazer um agradecimento especial às famílias que, ao longo destes 2 anos que eu estou à frente da ACA, demonstraram compromisso, lealdade e confiança no trabalho desenvolvido por mim. Meus sinceros agradecimentos, senhores, coloquei por ordem alfabética para evitar ciúmes. A família Abraão, a família Assayag, a família Azevedo, a família Bandeira de Melo, a família Benchimol, a família Cabral, a família Cruz, a família Mineve, a família Moura, a família Nasser e a família Vianês. Senhores, todos os nossos diretores e associados têm uma grande contribuição, mas essa eu peço uma salva de palmas e um agradecimento especial. Registro também o apoio permanente da FIAN, dessa casa que hoje nos acolhe, é o nosso presidente Antônio Silva, tá? Instituição parceira que tem contribuído para fortalecer nossas ações e acelerar importantes entregas em benefício do setor produtivo amazonense. Aqui, senhores, eu quero um registro e meu agradecimento especial ao doutor Pedro Câmara, nosso diretor jurídico. Peço uma salva de palmas. E a toda a sua equipe de Manaus, Brasília, e pelo trabalho técnico dedicado e incansável em defesa dos interesses da Zona Franca de Manaus. Eu acho que todos acompanham a mudança que a Associação Comercial fez nos últimos anos, principalmente no setor jurídico. Nós entendemos, senhores, que apenas o cafezinho e aquelas conversas não estavam mais resolvendo. Então, fomos aos órgãos de controle, fomos à Justiça, fomos ao Ministério Público. Inclusive, ontem eu e o doutor Pedro estivemos com a nossa procuradora, a doutora Leda. Eu acho que todos lembram daquela questão daquele influenciador que simplesmente falou muito mal da Zona Franca de Manaus e de todos os nós amazonenses. Protocolamos uma denúncia, conversamos, despachamos com a doutora Leda e acredito eu que ela com certeza vai encaminhar o pleito e atingir esse influenciador aonde ele mais dói, senhores, que é apenas a rede social, que a parte financeira para eles não tem impacto. Graças à sua atuação firme, doutor Pedro, e qualificada, a Associação Comercial do Amazonas tem participado de importantes debates e ações judiciais que ajudaram a preservar a segurança jurídica, a competitividade e o futuro do nosso modelo econômico. Acredito que o Amit Scuri 1239, Pedro, foi uma grande vitória que nós tivemos, né? Muito importante. Faço um reconhecimento especial à Comissão da Mulher Empreendedora e da Cultura, que nos últimos 2 anos fortaleceu o empreendedorismo feminino, incentivou novas lideranças, ampliou a participação das mulheres no ambiente empresarial. Registro também o meu agradecimento à coordenadora regional, Safira Gaspar Pinheiro, minha esposa, parabéns, é muito trabalho. Pelo trabalho dedicado e pela liderança, pelos resultados à frente do SEMEC, contribuindo para fortalecer ainda mais o papel da mulher empreendedora da entidade e no Amazonas. A gente sabe que a mulher ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, ela é empresária e também diversas mulheres encontram esse espaço para o associativismo. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta, o homem não consegue fazer isso, meus amigos, só as mulheres. Então, uma salva de palmas para todas as mulheres presentes aqui dentro. Registro o meu agradecimento ao nosso primeiro vice-presidente, Paulo Couto. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Ao nosso segundo vice-presidente, Johnny Azevedo. Muito obrigado. À diretoria executiva, ao presidente do Conselho Fiscal, meu amigo Renato Aguiar. Muito obrigado, Renato.
ao presidente da Assembleia Geral, Jorge de Souza Lima, e ao presidente do Conselho Fiscal, Belmiro Vianês. Quando eu digo, senhores, que nós não estamos só, eu nunca estou só. Tenham certeza absoluta disso. Todos vocês sabem disso. Já fizemos coisas impensáveis, meu amigo Azuri sabe, em véspera de feriado, domingo, quando as coisas acontecem. Mas nós ganhamos, Azuri, nós provamos isso. Você faz parte dessa história também, meu irmão. Muito obrigado. Todos são pilares de apoio, equilíbrio e sustentação nas nossas ações. Os resultados alcançados por nossa entidade são frutos do trabalho coletivo, do comprometimento e da dedicação de cada um dos que contribuem diretamente para o fortalecimento dessa instituição. Meu agradecimento também especial ao todo o nosso staff. Cadê ele que está aqui? Todo o nosso staff. Nossa secretária executiva, Alexandra Vinente, auxiliar financeiro, Agenor Junho, ao nosso auxiliar administrativo, Tiago Silva, ao nosso colaborador mais antigo da casa, senhores, que nos recebe todo dia, seu Joaquim Rodrigues, 47 anos de casa. Muito obrigado, seu Joaquim. Peço uma salva de palmas para ele. Eu tenho 47 anos, senhores, e o seu Joaquim tem 47 anos de casa. E também a equipe de estagiários nossos, que passam, aprendem, absorvem conhecimento e depois partem como profissionais qualificados, porque têm a oportunidade de trabalhar com pessoas que compartilham e transbordam conhecimento. Um exemplo que nós temos aqui é a nossa jornalista, Luana, que passou pela casa, hoje é uma jornalista formada e deu continuidade à sua carreira. Muito obrigado, Luana, também. O empenho e a dedicação de cada um foram fundamentais, senhores, para o resultado alcançado pela associação comercial. Eles recebem missões difíceis de serem resolvidas, cafés da manhã com prazos curtos, mas eles conseguem resolver. Eles fazem a entrega, e isso que é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Às vezes, senhores, nós somos duros. Quem me conhece no trabalho sabe como eu sou. Eu sou locomotiva. Eu puxo, eu arrasto e eu mobilizo. Então, eles sofrem uma pressão que talvez os senhores não tenham ideia. Mas, graças a Deus, é graças à entrega que eles fazem que todos os senhores estão aqui com essa casa lotada. Então, mais uma salva de palmas. Vivemos tempos de profunda transformação. Mudam tecnologias, mudam mercados, mudam o modelo de negócio, mas existem valores que permanecem: a credibilidade, a ética, a palavra empenhada, o respeito às instituições, a responsabilidade com as futuras gerações. Esses são os valores que permitem que a associação comercial atravesse mais de meio século, mais de 1,5 século de história. E serão os mesmos valores que conduzirão a entidade no futuro. Acho que os senhores todos têm uma ideia da transformação digital que nós fizemos na ACA. Eu tenho certeza que isso vai dar longevidade para ela nos próximos anos. Permitam-me concluir uma reflexão. Há 155 anos, outros homens ocuparam posições semelhantes a nós, senhores, tantos como empresários, como na área jurídica, como nas Forças Armadas, como também na Câmara Municipal. Tinham desafios diferentes, viviam em uma Manaus diferente, mas carregavam o mesmo propósito que nos une aqui nesta noite: trabalhar para um Amazonas para que ele possa prosperar. Eles cumpriram a sua missão. Cabe a nós cumprir a nossa. Que possamos ser dignos do legado que recebemos. Que possamos honrar aqueles que nos antecederam. 57 presidentes, senhores.
me antecederam. Eu estou aqui na frente do presidente Jorge Lima, 56º, nosso presidente Ataliba, 55º, e eu peço desculpas ao nosso presidente Mael Bicharra, que eu não sei a posição que ele ocupou, mas eu tenho certeza que teve grandes desafios. E para que possamos entregar às futuras gerações uma associação comercial ainda mais forte, mais respeitada e mais relevante do que a que nós recebemos. Porque presidentes passam, diretorias passam, governos passam, mas os valores, a história e a instituição permanecem. E poucas instituições brasileiras podem afirmar com legitimidade que ajudaram a construir uma história econômica, empresarial e institucional do Estado. A associação comercial, senhores, ela pode. E eu encerro o meu discurso com muito obrigado, que Deus abençoe os homenageados, que Deus abençoe os empresários amazonenses, que Deus continue abençoando a associação comercial e que Deus abençoe o Amazonas. Boa noite. Quero fazer um registro de agradecimento à minha mãe, que está aqui, a minha irmã, meu filho Vitor Gabriel, a minha sogra, a minha esposa. Senhores, o que nós fazemos aqui, ela é a base da família. Sem a minha família, eu jamais poderia estar aqui. Então, muito obrigado, mãe. Bem, antes de nós fazermos o encerramento por intermédio do nosso presidente da Assembleia Geral, eu convido a todos que nós possamos contar os parabéns ali para a Associação Comercial. Vamos lá, equipe, cadê a vela? Tem vela aí para esse bolo? Que nos 150 anos da Beneficente Portuguesa, faltou lá uma faca, faltou um negócio para cortar o bolo. Atenção, hein? Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a ACA! Ok? Passo então a palavra ao nosso presidente da Assembleia Geral para que faça o encerramento dessa brilhante solenidade. Pois não, companheiro Jorge? Obrigado a todos pela presença, né? E agora dou por encerrada essa sessão e convido a todos ao nosso coquetel aqui ao lado. Obrigado. Temos aqui ao lado um coquetel para degustarmos, ok? Obrigado a todos. Muito bom.